Estamos ao vivo. Hoje a gente vai falar sobre criatividade. A nossa live de hoje, aqui eu vou trazer alguns temas, trazer a interpretação de alguns contos, os contos que a gente viu ao longo da semana, A Menininha dos Fósforos, La Llorona e Os Três Cabelos de Ouro. A gente vai falar sobre a manutenção, né? Você se considera uma pessoa criativa? E você tem cuidado da sua vida criativa? Será que a criatividade precisa de manutenção? A gente vai falar sobre isso hoje e eu vou te trazer alguns perigos também, algumas armadilhas que a gente pode cair e que vão acabar atrapalhando a nossa vida criativa. Os contos, de uma forma geral, eles vêm trazer alguns avisos pra gente. Sobretudo, a gente tem aí 2 contos que terminam de forma um pouco trágica. E esses contos terminam assim exatamente porque eles são uma forma de aviso, uma forma de chamar a nossa atenção para um alerta, né? E os avisos, esses alertas, eles precisam ser marcantes e contundentes. E é isso que acontece quando a gente tem esses contos que chocam, né? Como A Menininha dos Fósforos e La Llorona. E depois, por último, tem Os Três Cabelos de Ouro, que são contos que é um conto mais tranquilo, que tem um final mais revigorante aí depois desses outros 2 que são mais chocantes. Para começar, eu acho que introduzindo o tema da criatividade, a criatividade é sempre relacionada com algo novo, né? Com a criação de algo novo, quando a gente inova de alguma forma, né? E por que é tão difícil, às vezes, a gente ser criativo? Porque a criatividade tem a ver, exatamente porque a criatividade tem a ver com coisas novas. E quando a gente se propõe a fazer uma coisa nova, a gente está se arriscando, né? E por isso que a criatividade sempre tem é muito barrada pelo medo. Então, quando a gente tá lidando com os nossos projetos criativos, a gente tem muitas vezes que lidar com o medo, né? E isso vai aparecer, né? Por isso que os contos também vão trazer esses lembretes aí pra gente, né? Aparece, por exemplo, no conto da La Llorona, que a criatividade ela vem como símbolo das crianças, né? Nos filhos da Llorona. E eles acabam morrendo, né? Toda a ideia, quando ela começa, ela é muito delicada, ela é muito frágil. E se a gente não cuida, se a gente não alimenta, né? Se a gente não protege e não bota fé naquela ideia, ela acaba não vingando mesmo. Quantas ideias por aí não conseguiram sobreviver e passar do estágio de semente para frutificar e gerar efeitos no mundo real? Eu falei essa semana também da diferença entre imaginação e criatividade. A imaginação tem a ver com a nossa fantasia, né? A nossa capacidade de criar coisas na nossa cabeça, de criar imagens, né? É muito, muito interessante. A gente consegue olhar para o futuro, criar coisas, né? Com essa nossa capacidade de imaginação. Mas ela é diferente da criatividade. A criatividade tem a ver com a ação, com mão na massa mesmo, né? Ela tem a ver com muito mais com transpiração do que com inspiração. É claro que a inspiração faz parte do processo, mas a inspiração, a imaginação, ela é só o primeiro passo, só a primeira etapa desse processo.
quando a gente fala de processo de criação, né, da criatividade em si, a gente está supondo alguns passos, a gente está supondo algumas fases de criação. E são elas a inspiração, a concentração, organização, implementação e manutenção. Então, tem bastante trabalho aí, né? A gente precisa se organizar no tempo, a gente precisa reunir materiais, recursos, para que as nossas ideias venham de fato para o mundo. Então, quando eu tenho uma ideia na minha cabeça, uma ideia, por exemplo, de resolução de problemas, mas eu não tiro essa ideia da cabeça, se eu fico só com... Isso é um exemplo que acontece, por exemplo, na menininha dos fósforos, né? Isso fica muito claro lá. A menininha dos fósforos, ela tá numa situação de perigo, ela tem um problema para resolver, ela acha uma solução, mas ela se perde na execução. A hora que ela tem a ideia de vender os fósforos, só que aí, legal, a primeira parte da ideia dela, ela põe em prática, mas aí não deu certo. E aí, o que ela faz? Ela tem fantasias escapistas, né? Ela foge ali daquela situação e fica fantasiando, imaginando coisas que não vão ajudá-la ali naquela situação. E esse é um risco que a gente corre de se perder no processo de criação e ficar no mundo da imaginação, onde as coisas não acontecem de fato. E aí é um perigo, porque morre a ideia e a gente morre na praia, né? Outra coisa que esses contos... Gente, vocês façam perguntas se ficar confuso aqui, porque eu tô misturando 3 contos, as dicas de 3 contos em uma conversa só. Então, se vocês não estiverem entendendo, se alguém tiver alguma dúvida, é só me falar. No conto, por exemplo, da La Llorona, ela tem o fluxo do rio. E eu acho muito lindo esse símbolo, né? O símbolo das águas, do fluxo de um rio, que me remete à nossa vida emocional, que super tem a ver com a criatividade. A gente conseguir dar atenção e traduzir muitas vezes a nossa vida emocional. Só que nesse conto a gente tinha a poluição no rio. A gente tinha... o rio acaba que... se o fluxo do rio são as nossas emoções, a nossa sensibilidade, quando esse rio está poluído, e a nossa sensibilidade está prejudicada. E é o que acontece nesse rio. E a gente tem vários exemplos aí de poluição, de coisas práticas aí da nossa vida que podem ser traduzidas, interpretadas como poluição no rio. Ou seja, obstáculos para a nossa criatividade. Como, por exemplo, a sobrecarga, né? A gente acaba muitas vezes se perdendo em tarefas, em exigências e deixando por último lugar na nossa lista de prioridades os nossos projetos criativos. Quando isso acontece, é impossível colocar um projeto para frente, porque sempre vai ter 1000 coisas, 1000 demandas para a gente cuidar e, enfim, vai perecer o seu projeto. Então, acho que a sobrecarga seria um obstáculo, um veneno do rio. Outro obstáculo são as críticas no momento delicado ali do nosso processo criativo, quando a gente tem muita censura, muito julgamento, né? Pode ser essa censura, esse julgamento, essas críticas podem ser externas, né, das pessoas que estão ali apontando o dedo para a nossa criação, ou podem também ser internas,
né? Quando a gente mesmo não consegue se apoiar nesse processo de criação de coisas novas. Quando a gente pega uma ideia nesse momento que ela está delicada e a gente não protege do olhar externo, quando a gente não protege dessas críticas internas também, quando a gente não cria um ambiente externo e interno mais acolhedor, né, para que essa ideia possa se desenvolver, crescer e ser nutrida para depois gerar os frutos, né? Muitas vezes quando a gente se apressa nesse processo, por exemplo, de mostrar para alguém que não está entendendo do que eu estou fazendo, né? Aí a gente ouve aquela crítica que é um banho de água fria. Sabe aquelas críticas construtivas das pessoas que nunca construíram nada? Então, a gente precisa fugir disso. A gente precisa proteger o nosso processo criativo e só mostrar para aquela pessoa que realmente você confia, para uma pessoa que tem fé no seu processo, que acredita em você e na sua capacidade criativa. Ou não mostrar para ninguém e ficar com a sua ideia, cultivar a sua ideia até ela ter um pouco mais de corpo, né? E já não ser tão mais vulnerável. Que mais? Acho que vocês percebem aí a semelhança entre o processo criativo e a maternidade? Não sei se fica claro, mas eu acho que é isso, né? Essa ideia que a gente vai cultivando, cuidando. É como um bebezinho, né? E mesmo a gravidez acontece no escuro, né? A gente não fica olhando ali o que tá rolando, né? A gente precisa, por isso esse processo, às vezes, ele precisa de uma certa... Mesmo o processo, a terapia, né? A terapia precisa de sigilo, ela precisa que eu possa confiar e me mostrar vulnerável, né? Se eu não confio, se eu não tenho um ambiente acolhedor, eu não sou capaz de olhar, eu não sou capaz de me mostrar vulnerável. E isso que é tão importante no processo de criatividade. A gente não pode... a gente não consegue ser criativo com medo, com muito medo do que pode acontecer, do resultado das nossas... porque é uma coisa nova, a gente não tem controle sobre o resultado das coisas novas que a gente põe no mundo, né? A gente não tem esse controle e não vai ter, é assim que funciona mesmo, né? Então é importante que o ambiente inicial para a nossa criatividade ele seja um ambiente acolhedor, sem tantos julgamentos e que a gente se sinta à vontade para expor a nossa vulnerabilidade. E aí, ao longo dessa conversa, eu queria fazer algumas perguntas para vocês irem refletindo e avaliando aí vocês com vocês mesmos. A primeira delas, né, que a gente já falou, retomando um ponto importante da criatividade, é a prioridade. Será que você tem conseguido priorizar os seus projetos criativos? Né? Você tem dado tempo suficiente para eles? Você tem conseguido... porque, né, esse processo, proteger a sua vida criativa, tem a ver com eliminar ativamente as distrações. Né? Tudo aquilo que te afasta da sua vida criativa. Inclusive, essas fantasias escapistas, né, que te levam para longe, né? Tem dois tipos de fantasia. Uma é aquela fantasia, quando você imagina a vida que você quer ter, essa fantasia que te aproxima do que você quer viver, da vida que você quer levar, do seu projeto criativo, da criação. E tem um segundo tipo de fantasia que te afasta, que é aquela fantasia
escapista, né? Tipo, ai, mas e se eu ganhasse na loteria? E se... Algo muito distante do que você tem hoje, né? Quando a gente fica considerando, por exemplo, ferramentas que a gente não tem. Então, é importante a gente tomar cuidado com esse tipo de fantasia. Eu gosto de ficar contando os itens, mas assim, a primeira coisa é priorizar, acreditar na nossa capacidade e no potencial das nossas criações, né? E assim a gente é capaz de se dedicar, né? A gente tem um porquê importante, né? A gente consegue entender a relevância da gente se dedicar a esse projeto. Então, você vai precisar de fé, vai precisar de capacidade de priorizar, motivação. Você consegue se motivar, né? Porque se a gente for se dedicar aos nossos projetos só quando está motivado, né? Fica complicado. A gente precisa de constância. E aí, como você consegue se automotivar? Você consegue... Isso é muito importante para que você faça um projeto com início, meio e fim, né? Então, a gente tem essas... Por enquanto, a gente está no terceiro item. Mas o quarto, o ambiente. Será que você tem, tanto interna como externamente, um ambiente seguro, livre de julgamentos, um ambiente acolhedor para você desenvolver os seus projetos criativos? Né? Acho que essa é uma pergunta importante para você se fazer. E se a resposta é não, é para você ir trabalhando nesse sentido. Porque todo mundo... Quando eu falo, por exemplo, de processo criativo, eu não estou falando o que um artista precisa para ter uma vida de sucesso. Não é isso. Eu estou falando de realização. De realização para mim, para você, para todo mundo, para gente normal mesmo. Pra gente realizar a vida que a gente quer ter, né? A vida que a gente imaginou pra gente. O que eu quero fazer daqui a 5 anos? Como eu quero que minha vida seja daqui a 10 anos? Enfim, o que eu quero... projetos da nossa vida. O que eu quero para 2023, né? Pra gente realizar isso que ainda não existe, então a gente precisa de um processo criativo. Então, todas essas dicas, essas pistas, né? Ou seja, a realização de um projeto depende da sua relação com você mesmo. Depende de você, por exemplo, aprender a se proteger das críticas, aprender a proteger... aprender a lidar com o fracasso. Esse já seria um quinto item, né? Eu precisava numerar isso. Eu vou fazer um carrossel numerando todos esses itens, aí vai ficar mais fácil. Mas aí o quinto item seria aprender a lidar com a frustração. Como você lida com a frustração? Quando, por exemplo, e isso vai acontecer nos projetos criativos, porque a gente está inovando, a gente não sabe... A gente acaba errando muito antes de acertar. Então é importante você conseguir lidar com a frustração. Como você lida? A frustração para você significa que você é um fracasso total e você para com tudo? Como é que a gente leva um projeto adiante se a cada coisinha que der errado, cada pedra do caminho, eu me desmanchar? Né? A gente precisa ser capaz de se acolher nesses momentos e perceber que eu sou mais do que isso, né? Ter uma autoestima. Quando a gente tem uma autoestima saudável, é mais fácil no momento de fracasso, de cansaço, né? De falta de motivação, eu conseguir eu saber que é o momento de descansar,
né? Que eu posso me renovar e eu posso começar de novo amanhã e eu posso tentar de um jeito diferente na próxima oportunidade. Enfim, eu vou refazer a minha rota. Não significa que nem tudo está perdido, né? E isso a gente aprende também com o terceiro conto, que é Os Três Cabelos de Ouro. Nesse conto, a gente tem aquele exemplo do velhinho que chega todo zoado, e aí ele vai, vem a velhinha e balança ele acaba se renovando. A gente também precisa dessa renovação, né? Quando a gente está cansado, se a gente for desistir de tudo quando a gente ficar cansado, né? E daí a importância da gente conhecer os nossos ciclos criativos. Muitas vezes as ideias criativas, os grandes insights aparecem depois que a gente já se esgotou a nossa razão, a nossa a racionalidade já tentou de todas as formas, de repente, plim, a gente tem um insight, a gente combina ideias e consegue ter uma resposta, um momento eureka ali, né? E isso acontece muito comumente num momento de relaxamento, de descanso, de renovação. Então, quando a gente consegue compreender esse ciclo da criatividade, fica muito mais fácil da gente se permitir, por exemplo, descansar e não desistir. Eu acho que esse conto dos Três Cabelos de Ouro, eu acho muito, muito, muito lindo. Por isso, por remeter ao processo criativo e esse momento de renovação que a gente precisa se permitir. E que a gente só consegue se permitir quando a gente acredita também. Aqui tá chovendo, gente, por isso que de vez em quando ele dá esses bugs aí. Tem um comentário aqui do Marcelo. Igual desistir do carro quando acaba a gasolina. Exatamente. É isso, né? É isso que acontece quando a gente não acredita no processo criativo, né? Ao invés de descansar, eu desisto. Tipo, eu vou jogar o carro fora porque acabou a gasolina. Muito boa essa analogia do Marcelo. E é isso. Acho que uma das coisas mais importantes é a gente também não se deixar contaminar tanto pelas cobranças externas, né? Tipo, você precisa isso, precisa aquilo outro. E aí você nunca vai deixar, se você não priorizar, você nunca vai ter tempo para os seus projetos pessoais, né? Como a gente proteger a criatividade também tem a ver com a gente se proteger das críticas excessivas e mal direcionadas, né? É claro que a gente precisa aprender a ouvir críticas, mas existe sempre um momento adequado para essas críticas aparecerem, né? E quando elas fazem sentido, ótimo. E quando elas não fazem, a gente também precisa aprender a se proteger delas. E então, buscar, por exemplo, pessoas, ambientes que tenham mais empatia, compaixão, onde você se sinta à vontade para estar vulnerável, né? Esses são ambientes mais adequados, mais favoráveis para o desenvolvimento da sua criatividade. Pessoas ou lugares, coisas que te inspirem. Também isso também é importante. Descansar direitinho, cuidar da sua alimentação, da saúde, né? É o básico. E fugir de gente perfeccionista, de críticas excessivas, né? Tem gente enfim, que é inconveniente mesmo, que não pode ver alguém fazendo. Isso acontece também, gente, porque é muito difícil. Quando você se propõe a fazer uma coisa nova, isso, de certa forma, incomoda os outros, né? E aí a gente tem alguns comentários até maldosos. Infelizmente, isso existe. Mas é importante a gente saber que existe e se proteger disso. Eu acho que
estamos chegando ao fim. Era isso mesmo que eu tinha para falar sobre a criatividade, as fases, as armadilhas, os perigos. Obrigada, gente, por estar aqui nessa terça-feira de carnaval. E espero que vocês se façam essas perguntas e possam avaliar como anda aí a prioridade dos seus processos criativos, como você lida com o fracasso. E tem mais uma pergunta que eu acho importante. Como você lida com os elogios? Você é capaz de receber um elogio sem ironizar e sem rebater, sem se menosprezar, né? Cuidado com as piadas autodepreciativas também. O que será que isso quer dizer? Né? Nossa, hoje eu tô cheia das perguntas. Como é que... Você é daquele tipo de pessoa que se coloca em último lugar? Que deixa os seus projetos em último lugar? Deixa todo mundo passar na frente na lista de prioridades e por último, se der tempo, eu vou cuidar daquele meu projetinho ali. Cuidado. Será que você está se colocando como dona do seu tempo, dono do seu tempo? Por que será que todo mundo tem prioridade na sua lista em relação ao seu tempo? Quem que realmente decide sobre a sua vida? Enfim, todas essas perguntas são muito importantes. E por último, para finalizar, eu queria convidar vocês para o nosso círculo de estudos, convidar as mulheres, na verdade, porque é um círculo de mulheres que a gente está fazendo o estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, e no círculo a gente tem um ambiente que é muito... A proposta é parecida com essa que eu acabei de falar para vocês. Um ambiente acolhedor, livre de julgamentos, onde as pessoas se apoiam e onde é possível a gente lidar com a nossa vulnerabilidade e com a vulnerabilidade dos outros. A ideia é que pelo menos a gente possa treinar isso num ambiente seguro ali. Ou seja, um ambiente favorável para que aconteçam algumas transformações nas mulheres que participam, tá bom? O link tá na minha bio e a gente continua essa conversa. Na verdade, será que é na semana que vem? Mas tem live na semana que vem, eu não sei se é já na semana que vem que a gente vai começar a falar sobre sexualidade, mas... Bem, eu confirmo aí ao longo da semana qual vai ser o tema da semana que vem. Mas é isso, gente. Peraí que tem mais um comentário. Eu fico paralisada quando me fazem um elogio, que esqueço de agradecer. A Tânia. Então, muitas vezes é importante a gente ficar de olho nisso, né? Será que eu tô conseguindo reconhecer as minhas qualidades? Reconhecer e valorizar, porque, né, se alguém te elogiou, é porque reconheceu e valorizou alguma qualidade sua. Será que você consegue, ouvindo de outra pessoa esse reconhecimento, será que você consegue aceitar? E aceitar com alegria, né? Porque, gente, é muito legal, a gente tá sempre se esforçando para ser uma pessoa melhor, para dando o nosso melhor, e quando alguém reconhece, não é uma alegria, ou não deveria ser uma alegria, né? É muito difícil a gente, quando a gente não tá com a autoestima em dia, a gente receber um elogio e só aceitar com alegria. Então, vamos olhar para isso aí também. Gente, é isso. Por hoje é só. E a gente vai conversando aí nos stories e na terça-feira que vem tem mais uma live. Até mais.